Podcast Evolucionismo, ó, número 107. Essa é a terceira tentativa de gravação, só hoje. E vai. É isso aí. Tô aqui madrugada do dia 25 para 26 de janeiro. Domingo para segunda. Cá estou aqui. Dia 25 para 26 de janeiro. É isso. Bicho, hoje vou fazer a atualização do dia. Levantamento da semana. Vou falar sobre uma percepção que eu tenho da minha vida. Percepção negativa que eu tenho. Como isso está me atrapalhando. E também a percepção em relação à inflação. Como isso também está me travando. E vou falar sobre o processo de retorno à minha forma física. Por que ainda eu não estou conseguindo engrenar? E como mudar isso? A realidade é que eu tomei um termogênico na estante para eu fazer o corujão hoje. Não vi sono. E a realidade é que eu estou com sono já agora. Agora vai fazer 2 horas da manhã. E eu definitivamente estou com sono. Mas eu quero gravar isso aqui hoje, porque se eu deixar para gravar amanhã, ou seja lá que dia for, vou deixar já para amanhã. Pode ser que eu não grave amanhã. E por aí vai. Como foi a semana que tá terminando hoje. Semana essa que eu fui gravar na quinta-feira, se eu não me engano. Essa zoada aqui foi uma água que eu acabei de beber. Exatamente às 1h53 da manhã. Tá que pariu. Pois é, bicho. Aí eu sei que... Caralho, puta que me pariu, filho da puta. Ai, merda. Agora deu a AIDS. Não sei se essa buceta tá gravando, filha da puta. Deixa eu ver se tá gravando. Ver se tá gravando. Não tá gravando. Com certeza. Mas sinceramente, tava gravando com o microfone aqui. Essa caralho, parece que não tava funcionando, não. Eu ia ter que recomeçar pela 4ª vez. Eu não vou fazer isso, nem que eu seja estuprado por um travesti. Enfim. A atualização momentânea. Primeiro, de peso, acordei com 94,1, eu acho. E financeiro,
Estou nesse exato momento com 307,72 positivo. Já tirando todas as contas e as dívidas. Que a única conta que eu tenho é uma de R$ 102 no cartão. Eu não estou conseguindo pagar ainda porque não chegou o mês ainda. Mas assim que virar, provavelmente lá para quarta-feira, eu já vou pagar, vou fazer esse pagamento. E nisso, como não dá para antecipar, né? Tenho que fazer. Como estava falando, essa semana foi uma semana, sinceramente, até... bicho, produtividade dessa semana. Inclusive, eu quero fazer eu acabei de ter essa ideia. Eu quero fazer meio que um roteiro, um esqueleto de o que deve ser levado aqui, trazido na realidade. O que deve ser trazido para esse podcast na questão da atualização semanal. Os parâmetros que são importantes, as perguntas a serem respondidas, tanto parâmetro em questão de números quanto em questão subjetiva de como, por exemplo, produtividade, em questão de avanço, por aí vai. Isso é uma boa ideia aí para trazer. Outra coisa também que eu fiz hoje, essa semana na realidade, foi finalizar Stranger Things. Eu assisti com R, e aí eu terminei hoje com ela de assistir. Eu vou trazer minha percepção aqui. Então, a atualização semanal, eu falei aqui do peso e da questão financeira. E aí agora trazendo os erros e os acertos. Bicho, foram poucos acertos, sinceramente. Os erros, que é mais fácil de falar. Primeiro, não acordar cedo durante os dias ou a maioria dos dias para ir fazer caminhada. Acordar cedo, que se diga 5 horas da manhã. Segundo, gastar um dinheiro relevante em comida, em fast food. Então, só hoje foram 38 mais 15. Isso vai dar mais de R$ 50. Aí ontem nada. Na sexta-feira, acho que foi mais de R$ 100. Porque comi uns bolos, 2 bolos, R$ 30. Depois passou um carinha vendendo uns negócios, um salgadinho, R$ 12. Aí depois disso, foi... Teve outro caralho, eu não lembro. Depois disso teve umas coisas que eu comprei no mercado. Eu sei que deu, acho que quase R$ 100. Enfim. Aí tá errado, cara. Esse foi um erro muito grande. Então, o primeiro erro, não acordar cedo. Segundo erro, não fazer caminhada, nem um dia. Terceiro erro, gastar muito com fast food. E gastar muito em seja lá com o que for, mas
Nesse caso foi com fast food. Quarto erro, comer muito, principalmente fast food. Quinto erro, jogar muito Minecraft, jogar muito joguinho para passar o tempo. Sexto erro, que é o resultado, não, Minecraft, ou seja lá o que for, de algum jogo, é o resultado desse sexto erro, que é não saber o porquê que eu tô acordando todos os dias. E não num negócio transcendental e piramidal e cabalístico, não. Simplesmente setar um foco e seguir esse foco. Então, aí você entra naquela velha frase que é: mente vazia, oficina de Satanás. Então, Satanás está em minha mente essa semana fazendo a festa. Esteve, né? A semana acabou. Então, é isso. Deixa eu ver se teve mais algum erro. Os erros, eles são muito mais coisas de tarefas que, sendo feitas, seriam acertos. São hábitos. Então, como não são feitos, não foram feitos, se tornaram os erros, né? Outro erro, gravar o podcast só na quinta-feira. Quarta para quinta-feira, sei lá, foi quinta-feira. Mesmo assim, ainda não foi lá essas coisas do podcast. Não. Sexto, outro erro. Já perdi até a conta, mas foi desanimar da loja quando teve um problema de um sapato lá que eu vendi e ele deu defeito. Isso foi eu vendi na quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, deu defeito, o cara veio trazer e quis o dinheiro de volta. Eu simplesmente nem reclamei, só dei o dinheiro. Foi isso. E é isto. Enfim, cara. Os acertos da semana, sinceramente, eu acho que não teve nenhum acerto, não, cara. Que eu me recordo assim de cabeça, não teve nenhum acerto. Que as coisas que eram pra ter feito, mas um erro. Mas um erro foi não ter organizado lá a loja. Outro erro, não ter limpado, não ter lavado as roupas. Mas um outro erro, não ter limpado a casa lá em cima da loja. Então, realmente um acervo de merda. Se fosse dar uma nota para essa semana, acho que seria uma nota 1,5 no máximo. Aí termina a semana, ontem mesmo eu tava com 97 quilos. Ou seja, totalmente fodido. Aí ontem fui lá na casa dos meus pais, no sábado, né? Vibe péssima. Péssima vibe, porque já tá gritante de que eu tô roliço. Paralelo a isso, tem o fato de que eu simplesmente nem comento mais nada do site com minha mãe. E aí fica nessa questão aí. Enfim. Aí agora, entrando no outro tema, que é uma das coisas que eu quero falar aqui, é sobre a dúvida. A dúvida é a pior semente satânica que existe na vida. É a pior coisa que existe, porque todo problema de falta de sucesso, no fundo, é
uma semente da dúvida que foi plantada ali. Por quê? Quando você começa uma semana, ou você faz ali o seu dia a dia, e o seu dia a dia ele não tem um propósito, ele não tem um porquê, não tem tarefas, não tem uma associação entre uma coisa e outra coisa que você está fazendo. A primeira coisa que acontece é você simplesmente ocupar o seu dia com passatempos. E justamente isso, o tempo não passa. Você ocupa o seu dia com o máximo de besteiras possíveis. Nesse caso meu, é futebol e jogo. Programas de futebol e jogo de, principalmente, Minecraft. Aí passa tanto tempo, passa o tempo, e aí você se sente mal por não estar tendo um dia produtivo, por não estar fazendo nada. Outro erro aí, mais um erro, que é não limpei a loja, não limpei as vitrines. E puta que pariu, bicho. Tem um mês que eu tô lutando com essa vitrine. Porra. Então, amanhã, o meu único foco, número 1, é limpar essa vitrine. Tirar tudo ali e limpar. Ah, vai dar trabalho, foda-se. Meu único foco, limpar as 2 vitrines. Esse é o foco número 1. Essa semana que tá entrando agora, ela tem poucos focos que podem dar um resultado grande. Primeiro é limpar essa vitrine. Segundo, limpar a casa em cima da loja. Terceiro, arrumar o estoque e limpar. Quarto, lavar as roupas. E quinto, acordar cedo. E o sexto, só são essas 6. O sexto é não comer besteira até no próximo domingo, que é o dia que eu vou ver R. Além de tudo, de não comer, é não gastar também. Tem essa questão. Porque eu tô com vários quilos de carne aqui guardado, já acumulado. E arroz, tem uns 5 quilos de arroz aqui. Então, e eu tô com gás aqui também já pra cozinhar as comidas, tudo. Então não tem erro. Aí, bicho, esses foram os erros, né? Foi também essa questão da dúvida. Outra coisa que tá me fudendo é o pensamento de que eu deveria ter aproveitado mais e focado ali nos anos 2018, 19 e 20. E ter comprado meu carro e tudo. Só que aí agora eu paro aqui e penso. Foi justamente a época que eu larguei Jota. Aí a outra jovem que eu namorava com o inicial J. Bicho, eu tava tão perdido nessa época que eu acho que é pior do que eu tô hoje. Porque nessa época eu ainda morava com meus pais. Ainda tava na loja 100%. Fazia faculdade ainda. Puta que pariu. Na prática, o que eu fiz foi um processo em que eu realmente pensava em ter resultado. Que foi o quê? Eu saí da faculdade. E aí eu ia focar 100% no marketing digital. Mas mal sabia eu que tinha que ter dinheiro para investir. Tinha que ter todo um processo. E principalmente ia levar tempo. Então, não teria como eu comprar um carro naquela época. E 2021 foi a época que eu saí da loja. Pela primeira vez. Por aí vai. Essa história não vou falar agora, que tô com preguiça. Então é o que é, cara. Claro que desanima 100% o fato de um Celta, um lixo de carro como um Celta que vale 10 mil reais,
Hoje tá 30. Claro que desanima. Não é pouco que desanima. Mas é o que é. Fazer o quê? Aí o pensamento que vem, que desanima, antes, como eu nunca tive salário nessas coisas, antes acho que o salário era R$ 1.000 em 2020, por aí, sei lá, 19. E um carro, dava para comprar um carro ok por R$ 10.000, tranquilo. Então eram 10 meses. E hoje R$ 10.000 você vai comprar um carro que, por exemplo, seria um Celta 2004. Hoje um carro desse é 10 mil. Nessa época seria uns 5 mil. Ou seja, metade. Então, não faz lógica. Não faz lógica. E realmente esse negócio do carro, puxa, tá me pegando demais. Eu vou comprar um carro esse ano. Eu vou comprar um carro esse ano. Eu vou comprar. Enfim, cara, tem vários incômodos. Porque eu tô realmente com a mente cheia aqui. Mas enfim. Tô pensando aqui seriamente em deixar pra gravar essa porra amanhã. E é o que eu vou fazer. Foda-se. Nem que eu termine e faça mais 40 amanhã. Rapazão. Esse podcast, pra quando estiver ouvindo daqui a um tempo, ele vai ser meio psicótico. Por quê? Olha a nega bonita, desgraçada. Puta que pariu. Tô aqui na loja, 4h10 da tarde, 16 horas. No dia seguinte, na segunda-feira. Só que começou a ser gravado no domingo, de madrugada. Quando não se me liga pra bagunça minha vida e do nandã. Aí, só que eu gravei 20 minutos e cá estou gravando mais um tempo. E esse podcast vai ser finalizado hoje à noite. Por quê? Eu tô gravando aqui agora, simplesmente um pedaço que vai ser, na minha mente, o que está atrapalhando o processo de pular de cabeça na evolução, ou seja, retomar a questão física, é o senso de que eu não fiz uma, entre aspas, despedida. E eu sei que isso é uma das estruturas mais recorrentes na autossabotagem, essa tal despedida. Até mesmo porque eu já fiz isso. Naquela dita segunda-feira que eu gastei mais de R$ 100. Só que depois disso, realmente eu engrenei. Eu engrenei e aí teve o final de semana passado e depois do show eu quis me permitir. E aí eu perdi de novo o fio da meada. E aí também, junto com isso, demorei de ver R. Enfim. Aí o pensamento é 4h12 agora. Quando for às 5h40 mais ou menos, vou fechar a loja aqui. E hoje bati aqui a meta diária da minha mente é fazer pelo menos R$ 100 no dia. Hoje eu fiz 165. E aí, não vou ver R essa semana, só lá pra domingo. Tem um show sábado também. Enfim, vou até mandar mensagem aqui pro Caboclo pra ver se tá confirmado o show de sábado. E aí o pensamento é às 5h30, 5h40, fechar a loja aqui
ir no mercado, comprar um macarrão, salsicha, uma coca, zero, um, uma maionese, e é isso. Aí chegar em casa, fazer esse macarrão, comer e comprar alguma coisa também. Não, acho que só isso mesmo. Porque eu ia falar, comprar alguma coisa doce. Não, mas tem manga lá em casa. E aquela manga é muito boa. Realmente muito boa. E aí, finalizar essa comida com não deixando tudo bagunçado. Porque tá todos. A casa tá tudo arrumado. Só falta lavar a roupa. E dar uma limpada, assim. Mas tá sujo, mano. Eu vi R ontem. Ontem. Aí tá organizado. Os pratos limpos. Então, enfim. E aí, junto com isso, cara, eu só preciso de um corujão. Só preciso de um corujão. Depois que eu comer isso aí, é uma boa chance de eu dormir logo cedo. Depois que eu comer isso aí, dá uma maresia muito grande e aí eu dormi. E aí acordar, sei lá, umas 3 horas da manhã, 4 horas. Então, é isso. Mais um pedaço aqui, aí eu vou terminar de gravar depois de ter comido já. É nóis. Rapaz, esse podcast tá uma viagem, porque aqui agora é acho que a quarta parte que eu tô gravando. Hoje já na terça-feira? Terça-feira, oficialmente. 6h45. Diga-se de passagem, eu acordei, era antes de 5 horas. Deixa eu ver. Acordei 5 horas. Ontem, depois que eu comi, eu fui lá pra loja. Tô aqui em casa agora. Aí deitei lá no puff, no banco. E não demorei muito não, já dormi logo. Isso era lá pra umas 8, 9 horas. Aí acordei 4 e perto de 5 horas. Acordei, levantei, vim aqui em casa, tomei uma água, tomei um termogênico. Aí vesti a roupa, dei uma caminhada caminhada curta. E aí voltei pra casa. Eu me pesei, tava com 95,4, eu acho. Se eu não me engano. Um negócio assim, 95,5. Na minha mente, eu pensei que eu ia acordar com, sei lá, uns 99, tanto que eu comi ontem. Mas hoje realmente eu me sinto em paz, mentalmente, de agora realmente colocar em prática o plano de. O plano não. É realmente voltar a estar em uma sequência de crescimento, né? Aí beleza. Aí eu fui pra lá, dei uma caminhada e blá blá blá, blu blu blu, blá blá blá, blu blu blu. David Jones é foda. Inventa 400 memes. Aí beleza. Blá blá blá. Aí voltei e fiquei deitado na, aqui em casa, deitado na cama, no TikTok, um Dig Dog. E. ah, ah, e. Aí eu pensei, vou quebrar uma. Beleza. Fiquei vendo uns vídeos. Aí entrei das contas que eu tenho. E foi
justamente nessa conta que eu vi um vídeo de uma das minhas ex, que eu falei aqui no podcast. Eu fiz toda aquela teoria lá sobre relacionamento e sobre o quanto você se livrar de uma pessoa. Não que você vai deletar ela. Você terminar o relacionamento. Se sair do relacionamento. O quanto aquilo ali é um livramento pra você que você não tem a menor ideia. Aí, eu tava lá no Big Dog. Aí apareceu o vídeo dela, postando que tá se formando. Aí eu fico pensando assim, na mente macacal da sociedade, fica parecendo que que seria bom eu estar com ela. Ela se formando, e aí, em um outro vídeo, ela postando lá, caralho, sei lá, essa perna, postando um vídeo com o namorado. Aí ficou parecendo aquele meme, né? Ela não me esquece, ela já está casada e não me esquece. Mas não é isso, não. Foda-se. A questão é a seguinte, bicho, quando você tem uma natureza, uma maneira de ver a vida completamente diferente da outra pessoa, da mulher. Tô falando com o homem. Primeiro, a figura lá tá se formando como médica. Já tá errado. Já está errado. Foda-se. Nessa questão aí, a Red Pill está certa. Está errado. Por quê? Nesse caso, a hipergamia sempre vai cantar, cara. Sempre vai cantar. E ela já falei, alpinista social. Obviamente, cara, obviamente que quando ela foi embora, ela ia, com seu instinto de alpinista social, ela ia fazer o quê? Ia se encostar em um cara. Eu acho que nem é o primeiro agora, acho que deve ser o segundo ou terceiro já. Que um tempo atrás, uns, sei lá, 2, 3 anos, eu vi ela postando. E era outro cara, eu acho. Eu acho. Ah, foda-se. Foda-se. Mas o que eu venho falar aqui não é nem sobre ela. É sobre o quanto. O quanto que você sair de uma coisa, de um relacionamento, pode parecer o fim do mundo, mas se você fizer a matemática reversa e perceber, cara, se eu continuasse naquilo ali, que fim levaria? Me diga. Porque, ó, ela foi embora para outro país para estudar. Aí ficou lá. E queria que eu fosse para lá. Inclusive, diga-se de passagem, o final do relacionamento foi justamente por isso. Eu lembro muito bem, na virada do ano, eu lá na casa da família dela, inclusive só era a mãe e a avó, porque o pai meteu o pé, e fez certo, porque a mãe dela é uma vagabunda. Eu já falei sobre isso. Ainda bem que eu não dou nomes aqui. A mãe dela, por isso que ela é uma alpinista social, bicho, porque a mãe dela também era. A mãe dela era. Que a mãe dela foi para um estado aí, deu a boceta, engravidou e meteu o pé. E aí ela cresceu sem pai. Tomou raiva do pai. E coitado do namorado dela. Coitado do namorado dela. A verdade, bicho, a verdade é que muitas das vezes, o cara vai se encostando com a figura ali. E vai ficando, vai ficando. Só que ele tem um medo de ficar só. Ele tem um medo de ficar só. E aí vai engolindo muita porra calada.
engolindo muita porra, cara. Essa é a realidade, bicho. Por quê? Por quê? Com essa figura aí, no segundo, terceiro mês, eu já tinha o pensamento, cara, eu vou terminar com essa desgraçada. Aí você vai ficando, e vai ficando. Quando você vê, olha só, a maior verdade do planeta. O cara, ele fica com a mulher, ele assim, ele inicia algo com a mulher pela aparência e ele termina pela personalidade. Queira você aceitar ou não, essa é a verdade. Ele inicia pela aparência, ele termina pela personalidade. E é inversamente proporcional. Quanto mais gostosa ela for, mais você suporta a personalidade de merda dela. Só que chega a um certo ponto que mesmo ela sendo gostosa, você não tem nem mais vontade de comer ela. Bicho, eu fico pensando. Eu lembro muito bem que chegava a época quando ela vinha pra cá. E olha só, veja outra loucura, que ela ficava 6 meses sem vir aqui. Imagina, cara, imagina se ela não dava a buceta lá. Vai se fuder, doidão. Mas foda-se, foda-se. Essa não é a questão. E assim, eu realmente não me importo 1% se ela dava ou não. Na minha mente eu não fiz nada errado. Na minha mente, assim, na minha mente eu sei que eu não fiz nada errado aqui. Aqui. Ela lá que se foda. Agora, quando ela vinha pra cá, eu nem tinha vontade de comer ela, bicho. E olha que ela é boa. Não é. Agora, outro véu que foi descartado da minha mente é eu ficava falando, ela era muito bonita. Cara, era uma mulher o quê, cara? Nota 6. Só que era magra. Só isso. Magra, com a cara ok. Nota 6. Aí o que é que eu tô falando? Por que é que eu resolvi falar? Hum, deu uma engasgada. Por que é que eu resolvi falar sobre isso? Porque eu vi esse vídeo, aí eu vi ela lá, tá se formando, aí tá com o namorado lá. Uh! É o melhor que aconteceu, cara. Pra ambas as partes. Por quê? Que nem eu tava falando, na virada do ano, que eu fiquei com ela, em 2020, em 2020 para 21. Não. Não. 2021 para 22. Tanto é que foi bem próximo da vida depois da final da Libertadores. Inclusive perdeu a final, o Flamengo perdeu a final da Libertadores da pro Palmeiras, eu puto da cara. E aquela inseta não entendia. Enfim, foda-se. Aí, na virada do ano, peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Calma aí, cara. Alô? Parece que. Show, show de bolotas. Eu coloquei o microfone aqui. Como eu já falei, esse vídeo aqui, esse podcast vai ser separado em. Não vai ser um só, mas ele tá sendo gravado em umas. Acho que já tem umas 4 ou 5 partes já. Isso foi. E é até interessante, honestamente, fazer isso. Porque acaba que você tem um antes e um depois. Isso é interessante. Me veio até uma ideia aqui agora de. Ah, me veio até uma ideia aqui agora de fazer um.
o próximo podcast, o 108, acho. Acho que é 108, se eu não me engano. De fazer o podcast do jejum, iniciando ele no. Eu vou fazer isso. Hoje é terça-feira. Vou fazer terça, quarta. Ó, ó. Dá pra fazer a terça, quarta, quinta e sexta. Terça, quarta, quinta e sexta. Deixa eu ver. Por quê, ó? Calma, eu vou voltar pro tema, cara. Calma, relaxa, relaxa aí. Relaxa aí, pô. Fica na paz, pô. Pelo amor, pelo amor. Hoje é terça e quarta, quinta, sexta. Sábado eu tenho um show. É... Sábado eu tenho um show. Eu acho, né? Acho que eu tenho um show. Mas considerando que eu tenho um show, seria interessante o quê? Eu. Poeira. Fazer o seguinte. Fazer o seguinte. Fazer o jejum. Hoje, terça. Quarta, quinta, sexta. Tá definido já. Não vou nem falar aqui agora, eu vou falar já no próximo episódio. No próximo episódio. Na gravação dessa maneira. Inclusive, aí eu vou fazer as partes. Dia primeiro, aí dia segundo, terceiro. Vai ficar tudo em um episódio só. Valeu, falou, Bartóis. Agora voltando. Em relação à minha ex-namorada. Aí você fica pensando, cara, caralho, se fosse o contrário, por exemplo, a mulher se separou do cara e o cara virou médico, se formou e o diabo. Agora veja o seguinte, nesse caso, ela iria estar se contorcendo. Por quê? Porque, teoricamente, vai ganhar um dinheiro razoável, ser uma classe média, média. Mas aí, o contrário, nesse caso meu, é a maior. Puta que pariu, bicho. Eu fico em paz demais. É o maior livramento. 100%. Por quê? Como eu tava falando, na virada do ano, ela perguntou. Ali ela perguntou já sabendo, cara. Ali ela perguntou já sabendo. Ela perguntou: Ah, eu vou ficar. é, Tu não pensa em morar lá na cidade que eu moro, não? E eu disse: Não. Eu fui, bicho, ali foi uma das respostas mais genuínas que eu tive. Que eu lembro que eu falei: Deus me livre. Caralho, você vê que às vezes o subconsciente, em uma situação, em uma dada situação, que ele tem uma certeza tão genuína, ele chega e ele toma conta. Por quê? Porque eu poderia ser político e dizer, rapaz, não sei. Ou eu poderia levar com a barriga e falar o seguinte: eu acho que eu penso, a gente vai maquinando aqui, a gente vai esquematizando aqui. Mas eu não queria o caralho. Eu não queria o buceta. Nunca quis. E nem quero hoje. Nem quero hoje. Outra coisa, imagina, puta merda. Imagina. Isso seria o contrato do Beta, cara. Bicho, olha o seguinte. Eu nunca fui o alfa no sentido de você sair comendo todo mundo e você ter facilidade 100% com mulher. Mas eu passo muito longe de ser um beta. Isso eu passo longe pra burro.
Isso aí eu tô tranquilo. Por quê? Porque em questão de personalidade, eu não fico tancando muita homossexualidade da mulher. Não consigo. Não consigo ficar tancando muita nojeira da mulher. Eu consigo ficar tancando se for uma questão de ser humano normal. Agora, de ver que você tá sendo uma puta na relação, eu não consigo. Porque assim, ó, muitas relações, o cara tem que se abaixar pra mulher subir. E aí ela monta nele e ela vive assim. E não só financeiramente, cara, mas principalmente em questão de personalidade. Por que que eu tô falando isso? Se eu fosse morar lá na cidade dela, aí de repente eu chego lá e arrumo um trabalho. Olha só, contra a minha vontade. Se eu falo tanto em relação à loja e tanto em relação às questões de que eu fiz a agência e o diabo e blá e blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Como eu nunca tinha visto esse meme. Um podcast esquizofrênico do caralho. Enfim, se eu falo tanto em relação à loja, imagina, bicho, um mês depois eu ia estar voltando já, doidão. Por quê? Ela não é fácil de se lidar. Chata pra boné, feminista. Ela tem. Puta que pariu, cara. Meu amigo, é como eu falei, cara. Ela é a maior definição daquela frase Red Pill. Já falei 25 vezes, eu não concordo 100% com a Red Pill. Concordo com algumas questões e discordo de algumas outras. Mas existe uma frase que é: os homens constroem, as mulheres se movem. Ela é exatamente assim, cara. Ela é exatamente assim. Ela tava namorando com um crentezinho. E aí, nesse meio tempo, ela teve uns. Puta que pariu, cara. Olha, eu lembro um. Ela namorava com carinha com a letra I. Aí ela ficou com carinha com a letra com F. Aí com a letra A. E aí com a letra P. Que até um que é primo meu. Assim, longe, mas é primo meu. E aí você fica olhando pra trás e, e eu tratava ela como se fosse uma santa. Por isso, cara, puta merda, doidão. E aí o cara se ele pula em uma piscina, imagine uma relação com um tipo de mulher dessa é como você querer pular numa piscina, você querer pular de cabeça assim, ó. Não é nem fazendo aquela, não tem quando você vai pular numa piscina. É aí você bota os braços assim, tipo, você bota os braços assim, ó. Imagina aquele gesto de fazer oração, só que aí você bota pra cima da sua cabeça, né? É o gesto de mergulho. Aí imagine que você vai pular em uma piscina, você nem vai botar os braços assim, nesse gesto de mergulho. Simplesmente você vai pular de cabeça mesmo. E você imagina que aquela profundidade, a profundidade daquela piscina seja, sei lá, 10 metros, 20 metros. E não, é 20 centímetros. Ou seja, você vai pular de cabeça e você vai se foder, doidão. Você vai bater sua cabeça, você vai ficar tetraplégico, ou você vai até de Vasco. Porque você olha pra trás e você fica pensando, caralho, doidão. Uma nega que já tinha ficado com metade da cidade. Não, não necessariamente assim. Não é que seja uma puta. Eu sou autista, mas você quer me dar a buceta. Ai, meu Deus. Não é que ela tinha dado a buceta pra todo mundo, a buceta. Mas só conhecido meu, praticamente ela ficou com uns 10, uns 15. Aí
Aí a matemática não bate, cara. De uma nega dessas 0 quilômetros, não bate, cara. Não bate. Ainda mais pelo pós. Mas enfim. Aí, beleza. Beleza. Voltando agora a toda essa questão aí. E chegando ao dia de hoje e esse vídeo que eu vi. Aí eu fico pensando, caralho, beleza. Ela foi em 2021, né? Aí tá se formando agora. Que nem se formou ainda, vai se formar. São 5 anos. Eu fico pensando, rapaz, imagina agora, cara. Imagina agora. Que, digamos, que não tivesse terminado até hoje. E eu tivesse continuado aqui na cidade. E ela tivesse continuado é, lá. E o relacionamento tivesse continuado. Imagina agora. Que o ano passado eu saí na porrada com as contas. Saí na porrada com as contas. Hoje eu estou no positivo, não tenho uma dívida, zero dívidas. Estou no saldo positivo de mais de R$ 400. Aí você diz, ah, puta que pariu, tá fudido. Amigo, fudido eu tava em agosto, que eu tinha 11 mil para pagar e eu não tinha uma fonte de renda. Agosto, paizão. Ali eu tava fudido. Ali eu estava fudido. E talvez não agora, mas eu ainda grave para esse podcast aqui, em relação a essa dicotomia entre corpo e finança. Por quê? Porque muitas das vezes, quando eu estava com dinheiro sobrando, eu estava roliço, e quando eu estava sem dinheiro, eu estava magro. E aí agora eu vou fazer a junção dos dois. Já entendi essa matemática mental e eu vou fazer. Isso aqui, na verdade, pode ser até um dos temas desse próximo podcast, que vai ser o podcast do jejum. Então, para ficar aqui lembrado já para eu falar. Agora imagine, cara, imagine. Aí beleza, ela tá lá se formando, e o diabo. Foda-se, doidão, eu caguei litros, cara, eu caguei quilos, toneladas, doidão. Em um relacionamento sincera e honestamente, eu quero que se foda-se a mulher que esteja comigo, ela vai ser, ela vai ganhar não sei quantos reais. Quero que se foda, porque se eu não conseguir ter uma finança razoável, eu falhei, cara. Eu falhei, cara. E ao mesmo tempo, também não precisa ser aquela vagabunda que não fica que fica em casa coçando a buceta e só quer gastar. Não, nem ao céu, nem ao inferno. Nem ao céu, nem ao inferno. Porque muitas dessas feministas dizem, aí, eu não dependo de homem pra nada. Não depende de minha caceta, rapaz. Não depende de minha caceta. É a mesma mulher que diz, ah, se tá liso, dorme. Então não depende? Tá bom. Então tá bom. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí outra coisa, a verdade, vai se foder. A realidade, vou lhe dar a rédea aqui agora. Vou lhe dar a pio. Eu vou dropar a pio aqui. E você que acompanha esse programa, você é homem, você vai concordar comigo, foda-se. Homem só fica com a mulher por causa da porra da buceta. Você só quer comer a mulher. Você só quer comer a mulher. E muitas das vezes você só assume essa mulher socialmente, ou se ela for muito bonita, e aí você não tá nem assumindo por causa dela, mas é com o pensamento de, caralho, se eu assumir essa mulher aqui, todo mundo vê que ela é muito bonita e eu assumi ela, e ela é minha namorada, eu vou abrir portas para várias outras mulheres. Não que você vá lá comer outras mulheres, necessariamente, mas você vai querer dar aquela cartada socialmente. Mas se ela for comum, normal ali, nada demais, você fica tranquilamente com essa mulher aí anos sem assumir ela.
Eu tô falando assumir. Imagina casar. Imagina casar, doidão. Casamento foi feito pra mulher. Casamento foi feito pra mulher. Porque, honestamente, agora, bicho, sinceramente, de verdade, vamos ser honestos aqui. Sinceramente, você tá com uma mulher na sua casa. O que é que ela vai agregar pra você? Ah, vai fazer comida. Foda-se, eu sei fazer comida. Ah, vai limpar a casa. Ela vai limpar a casa. Foda-se, eu contrato um empregado. Ela tem que ter algo a mais, cara. Ela tem que ter uma personalidade que você não queira esfaquear ela psicologicamente. Não, não, tô falando em sentido figurado, pelo amor de Deus. Tipo, ela tem que ter uma personalidade que você não queira se esfaquear. Na verdade, não é nem esfaquear, falar a verdade. É você não queira se esfaquear. Você pensar, puta que pariu, que mulher chata do caralho, vai se foder, eu vou sair daqui. E você só aceita ela por causa da buceta. Porque você quer comer ali 10, 15 minutos a buceta daquela vagabunda. Uma vez na semana, duas, três vezes. E olhe lá, olhe lá. Fora isso, caralho, pelo amor de Deus, você fica tranquilamente sozinho. Tranquilamente. Você fica tranquilamente sozinho. Aí você pensa, cara, outra coisa é filhos. Eu tava pensando sobre isso. Porque minha irmã, ela tá ficando já tá com uns 31, 32 anos. E aí mãe fica falando, ah, tem que pensar em ter filho, porque aí você, quando fizer com 60, 70 anos, quem vai cuidar é o filho. Você vai ficar aí sozinho, e blá, 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 blu, blu, blu. Meu amigo, que se foda, rapaz. A verdade mesmo, é que, a realidade, minha irmã vem aqui duas, três vezes no ano, ou seja, se minha mãe fosse depender da minha irmã, se por acaso ficasse doente, ia se fuder. Não necessariamente, eu tô dizendo assim, hoje, dito o que tá hoje. A verdade é que os filhos, em 99% das vezes, vão contratar um cuidador e foda-se. E vai lá ver uma vez a cada 6 meses. Por quê? Porque é foda, cara. É foda. Essa questão de vínculo emocional, eu acho que as pessoas, elas, por instinto, elas são muito mais propensas a serem solitárias e serem bem solitárias do que serem muito apegadas a pessoas. Dito isso, em relação a pais, familiares e relacionamentos também. Por quê? Porque todo mundo vai morrer, cara. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Não tem jeito. Esse é um papo muito para quem já teve do outro lado, que é você tá só, você tá de boa. Por exemplo, por que, que eu tô falando isso e por que, que eu tô falando disso, voltando agora ao tema da minha ex, que tudo isso aqui é relacionado a isso, a esse tema, porque é um passo seguinte, é o passo dois, três, é várias camadas assim, ou abaixo. Por quê? Imagina que eu ia morar em outro país sem nenhuma estrutura por causa de uma porra de uma buceta e que eu não suportava mais ela e que eu simplesmente não tinha terminado antes porque eu ficava com o medo de ficar só. E aí corta para 2025, onde eu fiquei não, de 2024 para 2025, onde eu fiquei mais de um ano sem ver uma buceta. E aí corta para 2025/2026, em que eu venho comendo bocetas, mais especificamente uma, toda semana. E chega o dia de comer, eu não estou tão empolgado como se fosse mudar minha vida. A realidade é que é muito supervalorizado. É muito supervalorizado. Muito, ó, 80% das comidas de buceta que você dá, você chegar e bater uma punheta é melhor. Por quê?
Porque não é só você comer. Tem todo o redor. Tem todo o redor. Essa é a realidade, então. Essa é a realidade. Enfim, aí agora para finalizar, fico pensando, honestamente, eu dou graças a Deus 400 vezes, cara. Porque olha só, ela tá se formando agora, né? Beleza. Aí é uma pessoa que ela só pensa nela e tá certa, cara, eu quero que ela se foda. Assim como ela queria que eu me fudesse. Porque a mãe dela é altamente vagabunda em relação a isso. Como já falei, foi para outro estado, deu a buceta e voltou. Fez a velha alienação parental. E aí a filha se tornou revoltada com o pai, sendo que o errado é a porra da mãe. Porque até hoje eu já via isso com muita desconfiança quando ela contou essa história. Que era o quê? Ela dizia: "Ah, meu pai é um merda". Beleza, beleza, beleza. Ela dizia isso. E aí a história é que a mãe foi para outro estado, como já falei, deu uma buceta, ficou um tempinho lá e quis meter o pé, voltar aqui para a cidade. E aí o pai não quis vir. E aí ela ficou revoltada, a filha, no caso, né? Depois de anos, porque o pai abandonou a mãe. Não, a mãe que é uma vagabunda que foi dar a buceta lá para um cara que nem conhecia direito. E aí queria voltar para sua cidade, ou seja, muito conveniente, e queria que o cara largasse toda a família dele, toda a vida dele, todo o histórico dele na sua cidade lá e viesse como um cachorrinho para a cidade dela. Ou seja, ela queria exatamente que eu fizesse o que o pai dela não fez. Olha só, puta que pariu. Olha só, caralho, o jogo psicológico é uma parada muito louca. Que doideira, cara. E o mais incrível é, aconteceu a mesma coisa. A única diferença é que eu não emprenhei ela. Não fiz um filho nela. E passou perto. Diga-se de passagem. Passou perto. Inclusive umas 2 ou 3 vezes. De chegar a fazer exame e o caralho. Aí eu fico pensando, caralho, bicho. Olha só. Como talvez o inconsciente dela, talvez no inconsciente dela, ela tivesse feito tudo isso para tentar suprir a falta do pai dela. E o fato de eu não ter ido e eu ter mijado para ela, simplesmente só reforçou o fato de que ela odeia homens. E por isso que eu olho assim. Aí eu vi ela postou esse vídeo aí com o namorado, sei lá o que caralho é. Coitado dele, cara. Coitado, meu amigo. Meu amigo. Eu fico pensando o que esse cara vai passar na vida dele. Eu não, eu não desejo nem ao Satanás. Principalmente porque certamente ele não é da cidade lá. E a família dela, a avó, deve morrer daqui um pouco tempo. A mãe deve meter o pé pra lá. E aí ele vai ter que tancar uma mãe chata, uma sogra chata e uma esposa chata. Aí eu fico pensando, bicho, olha só que paralelo psicótico. Aí eu já linko com a história do meu pai e da minha mãe. Eu já faço essa linkagem, esse link aí. O meu pai, o meu pai, se ele não fosse tão passivo, se ele tivesse atitude, ele não ficaria com minha mãe. Puta que pariu.
Porque ele é humilhado praticamente dia sim, dia não. Em pequenas coisas assim. E culpa dele. Culpa dele. Porque ele não tem atitude. Não tem atitude. É altamente encostado e passivo. E aí se encostou nela. E aí, pelo fato de encostar nela, praticamente tudo que ele tem hoje foi minha mãe que conquistou. E como ela várias vezes fala, ela é o macho da casa. E aí você vê como a criação de um filho em relação aos pais pode ser afetada. Porque eu, se eu abaixar a guarda, eu viro meu pai. E eu virei o meu pai por muito tempo. É um cara passivo, é um cara barrigudo, magro, mas barrigudo. É um cara que não conquistou porra nenhuma na vida. Só que a única diferença da minha vida é que eu não consigo ser assim. E se eu fico assim, o meu inconsciente fica desesperado e me fudendo. E essas autossabotagens vêm disso, de chegar e dizer, filho da puta, você sabe que você não é isso, seu merda. Então, toma prumo, seu inseto lazarento. Essa é a realidade, cara. Essa é a realidade. Que eu não consigo ser igual ao meu pai. Não consigo. De eu chegar a ter uma mulher e aí essa mulher vai fazer, vai trabalhar, eu vou me encostar nela. E aí o preço que eu vou pagar é ser humilhado dia sim, dia também. Ser tratado como um inútil. Já falei, ele tem suas qualidades. Gosto dele. Não tenho nada, nenhum problema em relação a isso. Mas essa questão que eu tô falando é muito mais dele com ele mesmo. Muito mais dele com ele mesmo. Só que, como eu sou filho dos dois, eu que, né, pago o pato. E minha irmã também. Porque eu percebo nela o desprezo. Porque ela sabe que é um homem que não é um homem. Ele é um homem com sem H. Não é nem com H minúsculo. E aí já vem também, aí você faz a análise da vida dele. Que provavelmente é porque ele não teve um pai. E ele foi criado com a mãe, a irmã e outra irmã. Essa é a realidade. E ele era o mais novo. E aí ele cresceu no inconsciente, guardado no inconsciente de que existia sempre uma mulher para cuidar dele. Você veja que as coisas não são tão simples, né? Por isso que eu não julgo. Eu só exponho aqui no podcast, mas eu não julgo. Mas eu não quero ser isso. Não. Minha natureza não é para isso. Enfim, cara. Finalizar essa parte aqui. Talvez eu grave mais um pouco ainda, até meio-dia. Mas meio-dia vai ser postado.